Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Começa agora mais um Conheçam o Islã, um programa cheio de entrevistas, minisséries, filmes, documentários, tudo isso para você conhecer um pouco melhor da verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie um e-mail para fib.conheçaoislam@hotmail.com. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja convosco. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. E atribuem as filhas a Alá, glorificado seja, e a eles mesmos o que lhes apetece. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. E quando a um deles se lhe alvíssara o nascimento de uma filha, torna-se-lhe a face enegrecida, enquanto fica angustiado. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. Esconde-se do povo por causa do mal que se lhe alvizarou. Retê-lo-á com humilhação ou soterrá-lo-á no pó. Ora, que vil o que julgam. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. Aos que não creem na derradeira vida, cabe o pior qualificativo, enquanto Alá, o Altíssimo, qualificativo. E Ele é o Todo-Poderoso, o Sábio. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. E se Alá culpasse os homens por sua injustiça, não deixaria sobre ela ser animal algum, mas concede-lhes prazo até um termo designado. Então, quando chegar seu termo, não poderão retardá-lo uma hora sequer, nem adiantá-lo. E no programa de hoje estaremos com Shah Ahmad Mazloum, que apresentará de uma forma inusitada a história do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Deus esteja com ele. E não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade. أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A paz de Deus esteja convosco. Temos aqui uma bela imagem, uma linda imagem da Kaaba, a casa sagrada, Al-Bayt al-Haram. Vocês percebem aqui que as pessoas estão aglomeradas ao redor da Kaaba. Uma pessoa, por exemplo, aqui acenando, e isso representa o início do Tawaf, ou seja, o circundar ao redor da Kaaba. A pessoa não tem condições de ir e tocar na Kaaba para dar início ao Tawaf, que significa circundar a Kaaba, dar 7 voltas ao redor da Kaaba, em adoração a Deus Altíssimo seja, em adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Não é uma adoração a uma pedra, nem a um monumento, nem a nenhum ídolo. Porém, é uma adoração a Deus Altíssimo seja, da forma que Ele estabeleceu desde a época de Abraão, que a paz de Deus esteja com ele, que construiu a Kaaba sobre os alicerces que ali existiam. Então, não são todas as pessoas que têm condições de chegar até a Kaaba e tocar nela para dar início a essa adoração, a Tawaf. Então, a pessoa o que faz? Acena
dizendo Bismillah, Allahu Akbar, e dá início ao tawaf. Dá início dando as voltas em redor da Kaaba. Uma foto muito bonita e uma imagem que representa parte do que a pessoa sente ao estar neste local sagrado. Nós vamos dar início a mais uma parte da história do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, a biografia do mensageiro de Deus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hoje, após iniciar em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, e rogar a Deus Altíssimo seja a paz e as bênçãos dele sobre o seu profeta Muhammad e todos os outros profetas que o antecederam, após iniciar em nome de Deus, vamos falar sobre um assunto muito importante que ainda antecede o nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Este assunto é a situação do mundo em geral e dos árabes em específico antes do envio de Muhammad alaihi salatu wassalam. Então, o título deste nosso encontro, este nosso programa, esta parte da história do profeta Muhammad é a situação do mundo antes do envio de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A gente pode dividir este assunto em 3 partes bem resumidas. A situação do mundo e dos árabes no aspecto político, 2 no aspecto moral e social, 3 no aspecto religioso, que vai tomar a maior parte do nosso tempo. Resumindo, no aspecto político, nós sabemos que entre os séculos 6 e 7 haviam 2 grandes impérios que dominavam o mundo. Haviam várias civilizações, várias nações. As 2 maiores civilizações que existiam na época eram a civilização romana e a civilização persa. O Império Romano e o Império Persa. Eram ditaduras, governos que dominavam os seus povos, reis, príncipes e os mais ricos governavam em seu próprio favor. E as pessoas das classes mais inferiores eram tidas como quase que escravizadas ou escravizadas. E havia os árabes, mas os árabes estavam à margem da sociedade, não eram considerados uma grande nação ou uma grande civilização. E ainda havia outras nações existentes na época, podemos citar na China, na Índia e assim por diante. Então, a situação política eram 2 grandes impérios, o Império Romano e o Império Persa, que dominavam naquela época e dominavam os seus povos e também tinham grande influência, grande interferência sobre as civilizações, povos e nações ao seu redor. Passando para o aspecto moral e social, que também é um assunto muito importante. Qual era a situação do mundo naquela época? A situação era horrível, deplorável. Tínhamos as classes superiores, as classes inferiores. A lei, por exemplo, existia para os mais fortes, em favor dos mais fortes. Porém, aqueles que eram mais fracos eram subjugados pelos mais fortes e a lei era contra eles. A lei era contra aqueles que eram da casta inferior. Isso acontecia em todos os lugares. Não estamos a falar dos árabes em específico, entre os árabes, entre os romanos, os persas, na China, na Índia. E, como dissemos no aspecto político, havia os governos que dominavam e ditavam as leis e as regras que serviam às classes superiores. Ainda dentro do aspecto moral e social, por exemplo, o adultério era muito difundido entre os árabes, também fora da sociedade árabe. Um exemplo só para a gente saber mais ou menos o que eu quero dizer em classe inferior, classe superior. O exemplo da mulher.
um assunto que é muito importante e que as pessoas perguntam muito, principalmente quando falam sobre religião e sobre o Islã, sobre o islamismo. O que acontece? Falam que a mulher é subjugada, que a mulher é injustiçada dentro da religião islâmica. Na época pré-islâmica, a mulher não era considerada, não tinha direitos, não tinha uma independência. Não tinha, por exemplo, direito à herança, era considerada propriedade ou do pai ou do marido. Chegamos ao ponto de, naquela época, o homem ter vergonha de ter uma filha. E isto é registrado no Alcorão Sagrado. O Alcorão Sagrado cita episódios do que ocorria naquela época. Então, no aspecto moral e social, vejam, a família não desejar ter uma filha, porque era uma vergonha para aquele costume, um costume, vamos dizer, pré-islâmico. Por isso, aquela época é chamada depois do Islã como Al-Jahiliya. O que significa Al-Jahiliya? Significa época pré-islâmica. Significa época da ignorância. Al-Jahl, ignorância. Porque eram costumes ignorantes, costumes que contrariam a mente humana saudável. O que Deus Altíssimo Seja diz sobre o costume daquela época quanto às filhas. Deus Altíssimo Seja diz: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. A tradução aproximada: e quando a um deles é noticiado o nascimento de uma filha, sua face fica enegrecida e fica angustiado. Esconde-se do povo por causa do mal com o qual foi noticiado. Irá segurá-la com humilhação ou irá enterrá-la na terra? Então era costume deles, se tiverem uma filha, se aquele recém-nascido, o qual ele tanto espera, se ele souber que é uma menina, o que ele faz? Ele a enterra viva. E aí, Deus, no Alcorão Sagrado, sela esse versículo, conclui esse versículo dizendo: Sa'a ma yahkumun, que vil, que ruim, que mal é o que julgam. Isto está na Sura 16, versículos 58 e 59. Então, como dissemos, aquela época, para nós muçulmanos, e logo na época do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, e depois da época dele, aquela época que antecede o seu envio, é denominada Al-Jahiliya, época da ignorância. Então não é à toa que é denominada época da ignorância. Imagina, alguém ter um filho por causa do seu sexo, por causa de ela ser menina, ele a enterra viva. Isto é registrado no Alcorão como um exemplo do que eram os árabes antes do Islã, e para sabermos como o Islã, o Alcorão e o profeta Muhammad transformou essa nação na melhor das nações que existiram na face da terra, e também como transformou o mundo, como o Islã, o Alcorão e o profeta Muhammad transformaram o mundo para melhor. Então, quando vamos falar sobre a situação da mulher no Islã, devemos saber qual era a situação da mulher antes do Islã em todas as civilizações, em todas as nações, entre os árabes, entre os romanos, entre os persas, na Índia, na China, e depois estudar como o Islã deu os direitos à mulher. E saber que estes direitos foram garantidos por Deus Altíssimo Seja, através do Alcorão Sagrado e do profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele.
A gente pode dizer apenas que a situação era deplorável, horrível, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam veio e orientou esse povo e orientou o mundo e trouxe o que há de melhor da revelação de Deus Altíssimo seja. Porém, não é só isso. A gente deve ser justo sempre. Mesmo estando os árabes em uma situação horrível, eles tinham várias qualidades boas, várias nobres qualidades. Dentre essas qualidades, que são conhecidas dos árabes, antigamente e atualmente, Al-Karam. O que significa Al-Karam? Significa a generosidade. A generosidade. A pessoa pode ser humilde, muito pobre. Naquela época, o cidadão pode não possuir senão um só camelo. E este camelo ser a razão do seu sustento, ou o seu transporte. Se ele tem uma visita, ele é capaz de degolar esse camelo para servir a sua carne para esta visita que vem até ele. Outra grande qualidade, nobre qualidade que os árabes tinham na época e que o Islã veio e certificou e incentivou todos os povos a ter essas qualidades, al-wafa bil-ahd. O que é al-wafa bil-ahd? Cumprir o compromisso, cumprir com a promessa, ser verdadeiro, honesto. Outro exemplo também das qualidades que haviam antes mesmo do envio de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, ash-shaja'a, que significa a coragem. Eram pessoas corajosas e que ajudavam umas às outras. Ainda que esta coragem muitas vezes era utilizada de maneira errada, por exemplo, em guerras civis, em guerras entre tribos, era usada a coragem por motivos fúteis e que não eram importantes e, às vezes, trazia certa injustiça e corrupção no meio onde eles viviam. E o Islã veio e consertou tudo isso. Por exemplo, a coragem é uma nobre qualidade? Sim. Então, como utilizar a coragem e em que lugar? Por exemplo, antigamente, antes do Islã, tinham coragem e a utilizavam para defender tanto o oprimido como aquele que é mais forte e é injusto contra aquele que é mais fraco. Então, você deve dizer, a coragem é uma nobre qualidade, porém deve a pessoa usá-la para o bem e para defender aquele que é mais fraco e contra o injusto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Documento Verdade. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Todos os louvores cabem somente a Deus. Louvamos, pedimos ajuda e pedimos o perdão dos nossos pecados somente a Ele, e nele encontramos o caminho. Testemunho que não existe divindade a não ser Deus, o Altíssimo, e testemunho que Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele, é o seu servo e mensageiro. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Estas palavras são o significado do primeiro pilar da religião islâmica, a Shahada. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Testemunho que não há divindade além de Deus. Que testemunho que o Muhammad seu mensageiro. Os 5 pilares do Islã. Nós não criamos os gênios e os humanos senão para que me adorassem. A adoração. A adoração, além de concretizada à divindade única e criadora do universo,
também faz do muçulmano obediente às ordens de Deus um melhor indivíduo em seu meio, qualquer que ele seja. E todo o benefício espiritual que se tem por adorar a Allah e o obedecer está diretamente ligado a todos os outros benefícios. Por isso, Allah diz no Alcorão Sagrado que as orações proíbem a obscenidade e o detestável. Aqui aprenderemos a obedecer e a adorar a Allah e seremos melhores indivíduos. Como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o Islã se sustenta sobre 5 pilares: o testemunho da fé, shahada, praticar as orações, pagar os zakat, jejuar no mês de Ramadã, peregrinar à casa sagrada de Meca. Quem tiver condições para isso, é para fazê-lo pela causa de Allah. O primeiro pilar, o testemunho da fé, shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Testemunho que não existe divindade a não ser Deus. E testemunho que Muhammad é o seu mensageiro. Pronunciando essas palavras perante testemunhas, uma pessoa entra na luz do Islã. Testemunhar que não existe divindade a não ser Allah e que Muhammad é o mensageiro de Allah, e também testemunhar sua submissão a ele, o Criador do Universo. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah. Então, quando o muçulmano se converte, ele entra para o Islã, ele tem que fazer o testemunho de fé, que é o seguinte, são as palavras testemunho, que não existe divindade, divindades, a não ser Allah, Allah, e testemunho, que Muhammad é o mensageiro de Allah. A shahada é dividida em 2 partes. Na primeira, o muçulmano nega a existência e, consequentemente, a submissão e obediência a qualquer tipo de divindade, seja ela uma estátua, um santo, seu próprio ego, etc. E depois de ter total consciência disso, aceita e testemunha a existência de uma única divindade, Allah, o Altíssimo, e aceita sua sabedoria infinita e sapiência, e se submete somente a ele. Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah. Testemunho que não há divindade a não ser Allah. Na segunda, o crente testemunha a veracidade da profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E testemunho que Muhammad é o mensageiro de Allah. Allahu Akbar. Inshallah. Allahu Akbar. Jornada para Meca, inspirado na jornada de Ibn Batuta. A busca de Ibn Batuta pelo conhecimento o levou até a China, Índia e mais de 40 países. Ele viajou 3 vezes mais que Marco Polo. Definindo Jihad. O conhecimento vai se revelando. Definindo Jihad.
grandes mulheres do Islã. Senhora, por favor, chega de derramar sangue. Por que se importa se muçulmanos forem abatidos? Eu Porque mandei. eu sou muçulmana. Eu não vou ficar aqui de novo. Bara, tudo que eu quero é conhecer o profeta. Você sabe o quanto eu esperei. Noite passada, alguns de vocês fizeram uma reunião secreta com Mohammed. Não houve nenhuma reunião secreta. As águas de Zamzam, os milagres que prepararam o caminho para que a mensagem fosse enviada. Água, Ismael! Água! Água! Deus me salvou, Ismael! O que eles buscam, senhor, é religião. Eu os vi. Seus ídolos, centenas deles. As pessoas vêm de toda parte para idolatrá-los, fazer sacrifícios. Mas o mais importante do que os ídolos é a Kaaba sagrada. Na verdade, uma estrutura simples. Um cubo, 4 paredes. Dizem que é a casa de Deus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Chegamos ao fim de mais um programa Conheça o Islã. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Porque o islamismo não é terrorismo. Que a paz de Deus esteja convosco. Assalamu alaikum. Você tem dúvidas sobre a religião muçulmana? Faça as suas perguntas. Serão respondidas pelos teólogos islâmicos do Brasil nos nossos programas. Mande-nos um e-mail: fib.conheçaoislam@hotmail.com